Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Vocês veem que eu tô toda agasalhada hoje porque tá um frio aqui em Jerusalém, tá 0 graus e a previsão do tempo é que vai nevar de noite. Então o que a gente vai fazer é uma experiência completamente diferente. A gente vai entrar juntos aqui na cidade velha de Jerusalém e caminhar de noite, caminhar na chuva, na neve e ver Jerusalém de uma maneira diferente. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos entrar na cidade velha de Jerusalém pelo seu lado sul e como vocês podem ver já está caindo granizo e mais tarde provavelmente também vai cair neve e a gente vai entrar pelo portão que se chama Shar Abur Sekaim, que ele é tão pequeno que não é nem contado entre os 8 portões da cidade velha. Aqui na nossa direita a gente vê o portão do lixo, que fica provavelmente no mesmo lugar que ficava o portão do lixo dos tempos bíblicos, o portão que está citado em Neemias. E por aqui se tirava o lixo do templo. E falando em templo, a gente já consegue ver daqui o monte do templo, que a gente vai também conhecer juntos no final do vídeo de hoje. Vamos seguir para o Muro das Lamentações, que o nome em hebraico é a Kotel HaMaaravi, o Muro Ocidental. E é assim que a gente chama ele até os dias de hoje. Por quê? Porque ele era um dos 4 muros externos de sustentação do Templo de Jerusalém. E por ser parte do Templo de Jerusalém, ele é um dos locais mais sagrados do mundo para o judaísmo. E como a gente já pode ver aqui, pessoal, realmente agora começou a nevar em Jerusalém. Realmente é lindo e emocionante ver neve caindo aqui no Muro das Lamentações. E vamos chegar bem pertinho do muro. Essas pedras que a gente está vendo têm mais de 2000 anos e nos espacinhos entre as pedras vocês podem ver que tem papéis. Esses papéis são nomes e pedidos. Até os dias de hoje se vem aqui orar e pedir a Deus por causa do que está escrito no livro de Reis, que fala que Deus vai estar de olhos e ouvidos abertos, pronto para ouvir as orações que são feitas nesse lugar. E o Muro das Lamentações ele é separado entre homens e mulheres. A gente está na parte das mulheres, mas vamos subir aqui agora para ver também um pouquinho como está o lado dos homens. E essa parte do muro que a gente está vendo aqui, ela tem só 60 metros. O muro original ele tem 500 metros. Quem quiser ver toda a história, pode clicar aqui em cima que eu vou botar o link do meu outro vídeo aqui no Muro das Lamentações. Mas vamos seguir agora o nosso passeio. A neve agora começou a apertar e toda a cidade de Jerusalém ela é construída de pedra e isso inclui o chão. E por isso tem que tomar muito cuidado aqui nos dias de chuva e ainda mais nos dias de neve, porque o chão é extremamente escorregadio. Eu já vi inclusive algumas pessoas caindo aqui hoje. E a gente vê aqui essa fonte, aqui tem essas canecas, isso aqui é para fazer o lavado de mãos tradicional do judaísmo, que se pode fazer antes ou depois de ir no Muro das Lamentações, e é uma questão de purificação. A cidade velha de Jerusalém ela é dividida em 4 bairros, o bairro judaico, o cristão, o muçulmano e o armênio, e a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles hoje, e a gente está agora no bairro judaico. E essa rua que a gente vê aqui embaixo com as colunas, ela tem 1900 anos e ela era a rua principal de Jerusalém na época romana e bizantina. Aqui à nossa esquerda a gente vê a sinagoga Ahurva, que é uma das maiores da cidade velha, e o nome dela quer dizer as ruínas, porque essa sinagoga foi destruída e reconstruída 5 vezes ao longo da história. E a propósito, essa aqui é uma oliveira. A neve deu uma tranquilizada um pouco agora, mas eu quero mostrar para vocês aqui atrás de mim a menorá de ouro. Ela é feita de 43 quilos de ouro 24 quilates. Ela custou mais de $1 milhão para ser feita
e ela está assim aqui no meio da rua. Isso é mais uma maneira de ver que Israel é um país seguro. E ela foi feita pelo Instituto do Templo e o objetivo é que ela vai ser colocada no terceiro templo de Jerusalém. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre o assunto, comentem aqui embaixo. Faça chuva ou faça sol, ou nesse caso, faça neve, a padaria aqui continua aberta e tem aqui essas bonecas doces para vender que são uma delícia. Aqui à nossa direita tem uma máquina dessas vendedoras automáticas que em muitos lugares vende salgadinhos e refrigerante, mas aqui ela vende livros. Sim, tem diferentes livros, tu pode escolher, comprar e levar. Estamos entrando no bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém, mas é importante contar para vocês que essa é uma divisão cultural. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas que moram nesse bairro são muçulmanas, mas sim há mesclas entre os bairros, obviamente. E um exemplo, o lugar que a gente vai ver agora, a Via Dolorosa, um dos lugares mais importantes para o cristianismo, fica justamente dentro do bairro muçulmano. Existem dois caminhos em Jerusalém conhecidos como Via Dolorosa, e aqui eles dividem o seu caminho. Um deles vai em direção ao Jardim do Túmulo, que sai para fora das muralhas e é o caminho feito principalmente pelos evangélicos e protestantes. E o segundo caminho, que é o que a gente vai fazer hoje juntos, é o caminho que vai até o Santo Sepulcro e ele é feito principalmente por católicos e ortodoxos, mas tem vídeos detalhados sobre os dois aqui no canal que eu vou deixar aqui linkado para vocês. Esse caminho é dividido em 14 estações. A gente está passando agora do lado da estação número 5 e caminhando aqui também me lembra um dos motivos que eu mais gosto de morar em Israel é a segurança. Poder sair de noite na rua, caminhar tranquilamente é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. E também Jerusalém é uma cidade linda, mas ela é diferente em cada hora do dia. Então, ver Jerusalém de noite também tem a sua beleza e é uma oportunidade de a gente estar aqui hoje juntos. Chegamos ao bairro cristão e a gente está vendo agora a Igreja do Redentor, que é uma igreja luterana alemã. Aqui em 1 km² tem 49 diferentes igrejas. Isso quer dizer que tem igreja armênia, igreja grega ortodoxa, igreja etíope, igreja católica, igreja luterana, quer dizer, tem espaço para todo mundo aqui. A Igreja do Santo Sepulcro foi construída no ano de 326 por Helena, a mãe do imperador Constantino, e ela foi destruída e reconstruída algumas vezes. A última reconstrução foi há 900 anos atrás. O que luzinhas de Natal estão fazendo aqui em fevereiro? Na realidade, elas não são colocadas só para o Natal. A população de Jerusalém adora luzinhas pisca-pisca desse tipo. Então, ao longo de todo o ano, em diferentes pontos da cidade, tem esse tipo de iluminação. No Natal um pouquinho mais, mas todo ano tem. A gente está caminhando agora pelo bairro armênio e os armênios têm uma ligação muito forte com a Terra Santa, já que eles são a primeira nação do mundo a se converter ao cristianismo. No ano 301 isso acontece, enquanto em Roma ainda o cristianismo era uma religião proibida, a Armênia já tinha se convertido e desde aquela época armênios cristãos vêm para a Terra Santa e por isso esse local mais tarde vai se transformar no bairro armênio. Estamos cruzando o portão de Sião e a gente está saindo de dentro das muralhas para conhecer agora o Monte Sião, um local super importante da Bíblia. E aqui tem alguns locais históricos para a gente conhecer. A gente vai fazer a paradinha agora em um deles, que é o local que tradicionalmente é conhecido como túmulo do rei Davi. E esse lugar de oração é separado entre homens e mulheres. Essa aqui é a parte dos homens,
Aqui, inclusive, na entrada tem o solidel, o kippá para pegar emprestado para quem entra, mas a gente vai entrar, obviamente, do lado das mulheres. A gente está praticamente sozinhos aqui hoje, eu não acho que muita gente teve a ideia louca de vir aqui num dia de neve. E aqui na nossa frente a gente vê essa pedra que é o sepulcro do rei Davi e nas paredes escritos os Salmos, o livro escrito pelo rei Davi, e como toda sinagoga ou local tradicional de rezas judaicos tem sempre uma biblioteca que tu pode pegar livros. No caso aqui tem livros de Salmos, tem o Sidur, que é o livro de rezas judaicos, tem o Tanakh, que é a Bíblia hebraica, então tu pode pegar os livros aqui emprestados para orar. O pessoal aqui do túmulo do rei Davi são os fofos, eles me deram uns biscoitinhos também e um chá quente. Eu vou dar uma esquentada aqui e a gente vai seguir depois o nosso passeio. A neve seguiu caindo durante a maior parte da madrugada e agora são as 6 da manhã e a gente vai voltar para dentro das muralhas para seguir o nosso passeio, agora com um pouco já de luz do dia. Então a gente está entrando agora pelo portão de Jaffa, que em hebraico a gente chama de Yafo, e o nome dele é porque daqui saía a estrada, o caminho que ia até a cidade bíblica de Jope. À nossa direita a gente vê a Torre do Rei Davi, que não tem absolutamente nada a ver com o Rei Davi, e sim com o Rei Herodes. Essa torre foi construída há 2000 anos atrás. Mas quando eu falo Rei Herodes, é importante de lembrar que não tem um rei na história de Israel com esse nome, e sim 6 diferentes reis. Então o rei que construiu essa torre se chama o Rei Herodes o Grande, que não é o mesmo rei Herodes que aparece na maior parte das passagens do Novo Testamento. Olhem que coisa mais linda tá Jerusalém nevado, e o motivo de a gente estar tão cedinho aqui hoje é para a gente poder ver o Monte do Templo juntos, coberto de neve. Eu não mostrei em nenhum vídeo ainda aqui no canal o Monte do Templo, então essa vai ser a nossa estreia juntos. O Monte do Templo tem várias entradas, mas essa aqui é a única para não muçulmanos, e eu gosto dela também porque a gente passa por cima do Muro das Lamentações e a gente tem essa vista super legal daqui. Esse lugar tem uma história fascinante de mais de 3.000 anos. Aqui fica o Monte Moriá. E vocês podem ver pelas colunas aqui na nossa direita as diferentes fases históricas que esse lugar passou. Aqui ficava o Templo de Salomão, aqui também ficava o segundo Templo de Jerusalém, e hoje em dia nesse local também se encontra aqui essa estrutura que é a Mesquita de El-Aqsa, que é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Mas a mais famosa é o Domo da Rocha, esse domo dourado que a gente está indo em direção a ele agora. Se vocês acharam a menorá de ouro impressionante, o domo de ouro ainda é mais impressionante. Ele custou mais de 8 milhões de dólares para ser coberto e são mais de 80 quilos de ouro. E foi doado pelo rei Hussein da Jordânia. E esse domo está construído em cima do pico do Monte Moriá, o local que, segundo a Bíblia, foi onde Abraão sacrificou ou quase sacrificou o seu filho Isaque. Quanto realmente neva em Jerusalém? Em Israel a gente tem o Monte Hermon que neva todos os anos e tem neve ao longo de todo o ano, mas aqui em Jerusalém a neve não acontece todos os anos e sim acontece 1, 2 dias a cada 2, 3 anos. Então esse ano a gente foi agraciados, abençoados com uma neve muito legal. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de Jerusalém na neve. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal,
para mais passeios pela Terra Santa. Um beijo, shalom e até a próxima!